Olá, assombrosos. Trabalho como motorista de aplicativo há anos. Já peguei milhares de corridas. A maioria é esquecível, normal, rotineira. Mas tem duas corridas que mudaram tudo o que eu achava que sabia. A primeira me ensinou que intuição pode salvar vidas. A segunda me fez questionar tudo sobre morte e realidade. Duas histórias. Uma real, confirmada. Outra, você decide o que acredita. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Era para ser uma noite tranquila. Sexta-feira comum, movimento normal, nada demais. Eu tinha começado o turno às 9 da noite. Fiz umas 4 corridas até meia-noite. Gente voltando de jantar, indo para a balada, coisas normais de fim de semana. Eu estava pensando em fazer mais 2 ou 3 e ir dormir. Não estava precisando tanto de dinheiro naquela semana. Mas aí aceitei uma corrida que mudou completamente meus planos. Uma corrida que até hoje não sei explicar direito o que foi. Trabalho como motorista de aplicativo há 4 anos. Comecei quando perdi o emprego na metalúrgica. Precisava de grana rápido. No começo era temporário. Só até achar outro trampo fixo. Mas acabei ficando. Ganhava bem. Tinha flexibilidade. Era meu patrão. Conheci muita gente. Vi muita coisa. Bêbado vomitando, casal brigando, gente chorando, gente rindo. De tudo um pouco. Aprendi a não me envolver. Fazer meu trabalho e pronto. Levar de A para B. Simples assim. Moro na zona leste de São Paulo. Trabalho principalmente na minha região. Conheço as ruas, sei os atalhos, entendo o movimento. Evito centro e zona sul quando dá. Trânsito pesado, cliente chato, não vale a pena. Prefiro ficar no meu canto. Mas naquela noite estava precisando completar a meta da semana. Então estava aceitando corrida de qualquer lugar. Por volta de 00:40, aceitei mais uma. Bairro residencial, zona norte. Uns 20 minutos de distância. Destino era na zona leste, perto da minha casa. Perfeito. Última corrida da noite. E já ficava perto de casa. Aceitei na hora. Saí em direção ao endereço. Cheguei no local uns 15 minutos depois. Rua escura. Casas antigas. Árvores grandes nas calçadas. Pouca iluminação. Bairro classe média. Casas bem cuidadas. Mas a rua estava meio deserta àquela hora. Parei onde o GPS indicava. Liguei o pisca-alerta. Esperei. Olhei para o celular. Nome no aplicativo era feminino. Juliana. Avaliação 5 estrelas. Umas 300 viagens. Cliente normal. Fiquei esperando uns 2 minutos. Nada. Ia tocar a buzina quando vi ela. Saiu praticamente correndo de uma das casas. Não estava andando rápido. Estava correndo mesmo. Atravessou o jardim da frente, pulou o meio-fio, veio direto para o carro. Mulher jovem, uns 20 e poucos anos, cabelo preso num rabo de cavalo, calça jeans, blusa simples, tênis. Carregava só a bolsa, mas o jeito dela era estranho. Olhava para trás o tempo todo, como se alguém estivesse vindo atrás. Ela abriu a porta traseira com tanta força que assustei. Entrou rápido e bateu a porta. Vai, vai, ela disse. A voz saía ofegante, assustada, urgente. Olhei pelo retrovisor. Ela estava curvada no banco, olhando pela janela traseira. Confirmei o nome dela. Juliana? Ela nem respondeu direito. Só fez que sim com a cabeça, ainda olhando para trás. Vai logo, por favor. Ela repetiu. Sai do lugar. Acelerei normal, sem correria. Olhei pelo espelho. A rua continuava vazia. Não tinha ninguém. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Nada. Mas ela continuava olhando para trás. Tensa, assustada, respirando rápido. Rodei a esquina. Peguei a avenida principal. Estava mais iluminado ali, mais movimento. Carros passando. Comércio fechado, mas com luz. Ela finalmente relaxou um pouco. Sentou direito no banco. Soltou o ar. Passou a mão no rosto. Mas continuava tensa, olhando pelos vidros laterais. Vigilante. Tá tudo bem?
Perguntei, tentando ser educado, mas sem ser invasivo. Ela demorou para responder. Tá, ela disse. A voz ainda tremia. Desculpa pela pressa. Eu só precisava sair de lá rápido. Entendi. Não insisti. Não era meu papel. Meu trabalho era dirigir, levar ela para o destino. O resto não era problema meu. Seguimos em silêncio por alguns minutos. Ela foi se acalmando aos poucos. A respiração normalizou. Parou de olhar tanto para trás, mas ainda estava tensa. Esfregava as mãos nervosamente, mexia no cabelo. Olhava o celular, mas não desbloqueava. Só apertava o botão lateral. Ligava e desligava a tela. Comportamento ansioso. Depois de uns 5 minutos, ela começou a falar. Você acredita quando as pessoas falam que sentem quando algo está errado? Ela perguntou. A pergunta pegou de surpresa. Tipo uma intuição? Respondi. Ela fez que sim. É, uma sensação ruim, de perigo, mesmo sem saber explicar o porquê. Pensei antes de responder. Acho que sim. Falei. Já senti isso algumas vezes. Ela suspirou. Pois é, eu também. Ela ficou quieta de novo. Depois continuou. Eu estava na casa de um amigo. Conheci ele faz uns 2 meses, num aplicativo de namoro. A gente tinha saído 2 vezes. Jantares, cinema, normal. Hoje ele me chamou para ir na casa dele. Disse que ia fazer janta. Achei que seria legal. Fui. A voz dela era mais calma agora. Mas tinha algo ali, um peso, uma tristeza ou medo. Não sabia definir direito. E aí, incentivei, sem olhar para trás, mantendo os olhos na estrada. Às vezes é mais fácil falar sem contato visual. Ela continuou. No começo estava tudo normal. Ele fez macarrão. A gente conversou. Viu um filme. Coisa de casal novo, sabe? Mas aí ele começou a agir estranho. Ela pausou. Como assim estranho? Perguntei. Ele começou a fazer perguntas muito específicas. Sobre onde eu morava. Sozinha ou com alguém. Se meus pais sabiam onde eu estava. Se eu tinha contado para alguém que viria na casa dele. No começo achei que era ciúme ou insegurança. Mas a forma que ele perguntava era estranha, insistente. Como se estivesse checando algo. Ela parou de falar. Ouvi ela respirar fundo. Fiquei atento. Não só na história, mas no trânsito também. Olhava os espelhos, a rua, os carros ao redor. Instinto de motorista, sempre ligado. Ela continuou. Aí ele foi no quarto buscar não sei o quê. Eu fiquei na sala e vi uma coisa no sofá, parcialmente escondida entre as almofadas. Era um celular, mas não era o dele. Ele estava com o celular dele no bolso. Esse era outro. Um iPhone com capinha rosa. Eu peguei para ver. Desbloqueei. Não tinha senha. Senti um frio na barriga. Sabia onde isso ia dar. Ela falou mais devagar agora. Tinha mensagens. Muitas mensagens. Conversas com várias mulheres diferentes. Fotos. Números salvos com nomes de mulher. E tinha uma pasta de fotos. Fotos de mulheres. Mas não eram selfies. Eram fotos tiradas de longe, na rua. Em restaurantes, como se alguém estivesse seguindo elas. Tinha umas 20 fotos assim, de umas 6 ou 7 mulheres diferentes. Merda, falei. Não consegui segurar. Ela fez que sim com a cabeça. Pois é. Aí eu ouvi ele voltando do quarto. Larguei o celular no lugar. Fingi que a estava mexendo no meu. Ele voltou, sentou do meu lado, normal, como se nada. Mas eu já estava com aquela sensação, aquele aperto no peito, aquele frio, perigo. Precisava sair dali. E como você saiu? Perguntei. Olhei rapidamente pelo retrovisor. Ela estava olhando para as próprias mãos. Inventei que minha mãe ligou. Disse que era emergência, que eu precisava ir embora. Ele ficou meio irritado. Disse que eu podia resolver por telefone. Insistiu para eu ficar. Mas eu já estava de pé, indo para a porta. Ele se levantou também. Veio atrás, falando alto, perguntando o que tinha acontecido.
se eu tinha visto alguma coisa. Ela pausou, respirou fundo. Continuei dirigindo, atento, vermelho à frente. Parei no sinal. Olhei pelo retrovisor. Ela estava séria, olhando para fora. Eu falei que não tinha visto nada, que minha mãe realmente tinha ligado. Ele não acreditou. Ficou na porta, bloqueando, falando que eu não podia ir embora assim, que a gente precisava conversar. A voz dele tinha mudado. Não era mais o cara legal de antes. Era ameaçador. Ela tremeu falando isso. O sinal abriu. Segui. Como você passou por ele? Perguntei. Ela meio que sorriu, sem alegria, só nervosismo. Eu empurrei ele, peguei ele de surpresa. Ele não esperava. Saí correndo. Atravessei o portão. Chamei o carro na rua mesmo. Ouvi ele gritar meu nome, mas não olhei para trás. Só corri. Entrei na primeira casa que tinha luz acesa. Toquei a campainha desesperada. Um senhor atendeu. Expliquei que estava com problema. Ele deixou eu ficar ali no jardim da frente até você chegar. 2 minutos depois, você chegou. E eu corri pro carro. Caramba, falei. E ele não veio atrás? Ela negou com a cabeça. Acho que não vi ele. Mas eu estava apavorada, com medo de ele aparecer. Por isso pedi para você ir rápido. Desculpa. Entendi perfeitamente. Não precisava se desculpar. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos, processando. Eu estava em choque. Ela também. Você vai fazer boletim de ocorrência? Perguntei. Ela demorou para responder. Não sei. Tecnicamente, ele não fez nada comigo. Eu que vi coisas no celular dele. Sem permissão. Não sei se a polícia vai levar a sério. Faz sentido. Concordei. Mas pensando bem, aquelas fotos eram bem suspeitas. Chegamos perto do destino. Bairro dela. Ruas mais claras. Mais gente. Mais seguro. Ela pediu para eu parar numa esquina específica. Não exatamente no endereço que ela tinha colocado. Prefiro descer aqui, ela explicou. Caso ele tente descobrir onde eu moro pelo aplicativo. Inteligente, concordei. Parei onde ela pediu. Ela pegou a bolsa, abriu a porta. Antes de sair, olhou para mim. Obrigada, de verdade, por ouvir, por entender e por dirigir rápido. Imagina, respondi. Fica bem e se cuida. Ela sorriu, daquele jeito triste. Vou tentar. Saiu do carro. Fechou a porta. Atravessou a rua. Olhou para os lados várias vezes. Entrou numa das casas. Fechou o portão. Acendeu a luz interna. Esperei até ter certeza que ela estava segura dentro. Depois encerrei a corrida no aplicativo. Fui embora. O caminho até minha casa foi estranho. Fiquei pensando naquelas fotos que ela viu, naquele comportamento dele, nas perguntas específicas. Será que ele tinha feito algo com aquelas outras mulheres? Será que ela escapou de algo pior? Cheguei em casa, estacionei, subi pro apartamento. Minha mulher já estava dormindo. Tomei banho, deitei, mas não consegui dormir direito. Ficava repassando a história na cabeça, a sensação dela de perigo, o instinto que mandou ela ir embora. E se ela tivesse ignorado? E se tivesse ficado? No dia seguinte acordei pensando nisso. Chequei o aplicativo. A avaliação dela tinha chegado. 5 estrelas, com comentário. Obrigada por me ajudar essa noite. Você foi muito importante. Fiquei bem. Fiquei aliviado. Pelo menos ela estava segura. Passaram alguns dias. Voltei à rotina. Mais corridas, mais histórias, mais gente. A vida de motorista não para. Sempre tem alguém precisando ir de um lugar para o outro. Mas aquela noite ficou na minha cabeça. Sempre que pegava uma passageira sozinha à noite, ficava mais atento. Observava. Checava se estava tudo bem. Se ela parecia segura. Uma semana depois, estava assistindo o jornal. Notícia local. Homem preso por perseguição e ameaça. Mostraram a foto dele. Meu coração gelou. Era o cara.
Tinha certeza. O namorado da Juliana. A matéria dizia que ele tinha um histórico. Denúncias de mulheres que ele conheceu em aplicativos. Comportamento obsessivo. Perseguição. Uma delas tinha conseguido ordem de restrição. Outra tinha denunciado por invasão de privacidade. Fotos sem permissão. O padrão era claro. Peguei o celular. Procurei a viagem da Juliana no histórico. Mandei mensagem pelo aplicativo. Falei sobre a notícia. Perguntei se ela estava bem. Se tinha feito boletim. Ela respondeu algumas horas depois. Disse que sim. Que tinha ido na polícia 2 dias depois. Que mostrou as conversas que eles tiveram. Que a polícia levou a sério quando viram o histórico dele. Que ela estava contribuindo com a investigação. Que estava tudo bem. Que se sentia segura agora. Fiquei aliviado. De verdade. Ela tinha escapado. Por pouco. Por intuição. Por sorte. Seja lá o que foi. Ela tinha sentido o perigo e agido. Confiou na sensação estranha. Na voz interna que dizia para ir embora. E isso salvou ela. Desde aquele dia, penso diferente sobre intuição. Sobre aquela sensação ruim que às vezes a gente tem. Sem saber explicar o porquê. Minha avó sempre dizia que a gente tem um 6º sentido para perigo. Que nosso corpo avisa quando algo não está certo. Eu achava que era superstição. Besteira de gente velha. Mas agora não tenho tanta certeza. Talvez exista algo. Uma percepção inconsciente. Detalhes que o cérebro capta, mas a gente não processa conscientemente. Tom de voz. Linguagem corporal. Microexpressões. Contradições pequenas. Sei lá. Ou talvez seja algo mais. Algo que a ciência não explica ainda. Não sei. Não sou especialista nisso. O que sei é que a Juliana confiou no instinto dela. E isso fez diferença. Continuei trabalhando como motorista. Mesma rotina. Mesmas ruas. Mas com atenção diferente. Agora, quando alguém entra no meu carro muito assustado, muito nervoso, muito estranho, eu levo mais a sério. Não julgo. Não questiono demais. Só ajudo. Porque nunca sabemos o que a pessoa está passando ou do que está fugindo. E sempre que lembro dessa noite, penso numa coisa. Se a Juliana tivesse ignorado aquela sensação, se tivesse achado que era paranoia, se tivesse ficado na casa dele, o que teria acontecido? Prefiro não saber. Só agradeço que ela confiou no instinto, que saiu de lá, que está bem. Porque às vezes a diferença entre estar bem e estar em perigo é só isso. Ouvir aquela voz interna, aquele aperto no peito, aquele frio na barriga e agir, mesmo sem provas, mesmo sem ter certeza, só confiar e ir embora. E aí, já tá sentindo o clima? Se a história tá te prendendo, deixa aquele like e comenta. Você confia mais em intuição ou em lógica? Porque o que vem agora vai fazer você questionar tudo. Segundo relato, 3 anos. É o tempo que trabalho como motorista de aplicativo na Grande São Paulo. 3 anos rodando pela cidade, conhecendo gente de todo tipo, ouvindo histórias das mais variadas. Aprendi muita coisa nesse tempo. Aprendi a ler as pessoas, a saber quando alguém quer conversar ou prefere silêncio, a identificar bêbado problemático antes de entrar no carro, a evitar encrenca, mas tem uma corrida que não consigo explicar até hoje. Uma corrida que me fez questionar muita coisa sobre a realidade. Eu não acredito em sobrenatural. Nunca acreditei. Sou católico, vou na igreja de vez em quando. Acredito em Deus. Mas essas coisas de assombração, fantasma, espírito, sempre achei besteira. Coisa de gente supersticiosa. Minha mãe adorava essas histórias. Passava horas contando o caso de alma penada, vulto, aparição. Eu ouvia, mas nunca levei a sério. Para mim tinha explicação racional para tudo. Ilusão de ótica, mente cansada, sugestão.
Sempre tem uma explicação lógica. Moro em Santo André, no ABC paulista. Trabalho principalmente na região. Conheço bem as cidades daqui. São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá. Circulo bastante. Nos finais de semana, às vezes, vou para São Paulo capital, quando o movimento está fraco aqui. Mas prefiro ficar na minha área. Menos trânsito, menos estresse, clientes mais tranquilos. Aquele domingo foi atípico. Geralmente domingo é dia fraco. Pouco movimento, poucas corridas. Mas era dia das mães. Segundo domingo de maio. Muita gente visitando família, almoços, jantares, flores, presentes. Movimento estava bom. Comecei cedo, 9 da manhã. Fiz várias corridas curtas. Gente indo para casa de mãe, levando bolo, levando neto. Clima bom, familiar. Já era fim da tarde, umas 6:30. Estava pensando em encerrar logo. Queria chegar em casa, jantar com minha esposa e meus filhos, comemorar o dia também. Mas aceitei mais uma corrida, última do dia. Era perto, bairro residencial de classe média em São Bernardo. Destino relativamente longe, Guarulhos, uns 50 minutos. Boa corrida para encerrar. Aceitei. Cheguei no endereço 15 minutos depois. Rua tranquila, casas boas, classe média alta, bem arborizada. Parei em frente ao número indicado. Casa grande, 2 andares, garagem, jardim bem cuidado. Tinha vários carros estacionados na rua. Gente conversando na calçada. Clima pesado, sombrio. Algumas mulheres chorando. Homens de terno preto. Percebi na hora. Velório. Ou pós-velório. Aquela reunião depois que volta do cemitério. Fiquei ali esperando. Meio sem graça. Não queria buzinar. Não era apropriado. Situação delicada. Mandei mensagem pelo aplicativo. Estou na porta. Aguardo quando puder. Resposta veio rápido. Já vou. Esperei mais uns 5 minutos. Observei as pessoas, todas de preto, conversando baixo, abraçando, consolando, ambiente de luto. Aí ele saiu da casa. Homem, uns 60 anos, talvez 65. Cabelo grisalho bem penteado, terno preto impecável. Gravata preta, sapato social brilhando, postura ereta, porte elegante. Mas o rosto mostrava cansaço. Olhos vermelhos, inchados, de quem chorou muito. Carregava uma pasta de couro marrom, antiga, bem conservada. Ele se despediu de algumas pessoas na porta. Abraços demorados, palavras baixas, conforto mútuo. Depois veio em direção ao carro. Abri o vidro. Confirmei o nome. Senhor Roberto? Ele fez que sim. Entrou no banco de trás, com cuidado, devagar, como se cada movimento doesse. Fechou a porta suavemente. Colocou a pasta no colo. Suspirou fundo. Boa tarde. Cumprimentei. Respeitoso. Tom adequado para a situação. Ele respondeu. Boa tarde, jovem. A voz saía cansada, rouca, de quem falou muito ou chorou muito. Confirmei o destino. Guarulhos. Ele confirmou. Endereço estava correto. Iniciei a corrida. Saí devagar, respeitando o momento dele. Os primeiros minutos foram em silêncio absoluto. Ele olhava pela janela, imóvel, a pasta no colo, as mãos sobre a pasta, entrelaçadas. Olhei pelo retrovisor algumas vezes. O rosto dele não mostrava emoção, só cansaço, exaustão profunda, física e emocional. Depois de uns 10 minutos, ele começou a falar, baixo, quase para si mesmo, mas alto o suficiente para eu ouvir. Hoje enterramos meu filho. A frase saiu pesada, carregada. Senti um aperto no peito. Meus sentimentos. Falei, sincero. Não sabia o que mais dizer. Obrigado, ele respondeu. Ele ficou quieto mais um tempo. Depois continuou. Acidente de carro. Semana passada. Ele trabalhava como motorista de aplicativo. Igual você. Senti um calafrio. Engoli seco. Não respondi. Não sabia como. Ele prosseguiu. Batida na Marginal Tietê. Madrugada de terça-feira.
Caminhão perdeu o controle. Atingiu vários carros. Meu filho estava trabalhando, levando uma passageira para casa. Os dois morreram na hora. Sinto muito mesmo. Falei. A voz saiu mais baixa que o normal. Minha esposa não para de chorar. Ele continuou. Minha nora está destruída. Meus netos ficaram sem pai. O mais velho tem 8 anos. O mais novo tem 5. Como eu explico para eles? Como digo que o pai não volta mais? A voz dele tremeu, mas não chorou. Já devia ter chorado tudo que tinha para chorar. Fiquei sem palavras. Continuei dirigindo, atento ao trânsito, mas processando o que ele dizia, pensando nos meus próprios filhos, no meu trabalho, nos riscos que corro todo dia, sem pensar muito. Acidentes acontecem, com qualquer um, a qualquer hora. Não escolhe profissão. Ele falou mais. Contou sobre o filho, sobre como era trabalhador, responsável, bom pai, bom marido. Sempre ajudou a família. Nunca deu trabalho. Formado em administração. Trabalhava em empresa boa. Mas a crise chegou. Foi demitido. Arrumou o carro dele. Começou a trabalhar com aplicativo para não ficar parado. Para não deixar a família na mão. Era temporário. Até achar outro emprego fixo. Mas não deu tempo. A história era pesada. Triste. Real. Acontece com muita gente. Desemprego, necessidade. Aplicativo vira saída, vira rotina, vira profissão. E os riscos vêm junto. Trânsito, madrugada, gente estranha, assalto, acidente. Faz parte. A gente sabe, mas não pensa muito. Senão, não trabalha. Conversamos mais. Ele perguntou sobre mim. Quanto tempo trabalhava, se gostava, se pretendia continuar. Respondi honesto. 3 anos. Pagava as contas. Não era o ideal, mas funcionava. Pretendia fazer concurso público. Queria algo mais estável. Menos arriscado. Principalmente agora com filhos pequenos. Ele concordou. Disse que a estabilidade era importante. Que família precisava disso. O trajeto seguiu. Pegamos a Via Anchieta, subindo a serra. Conversa fluiu natural. Ele falava sobre a vida, sobre carreira dele. Era engenheiro, aposentado, trabalhou 40 anos em multinacional, viajou o mundo, conheceu muita gente, construiu coisas importantes, pontes, viadutos, edifícios, mas nada disso importava agora. A única coisa que importava era o filho que tinha perdido. Entramos em São Paulo. Trânsito ficou mais pesado. Domingo à noite. Gente voltando para casa. Final de Dia das Mães. Famílias retornando. Seguimos devagar. Ele continuou conversando. Perguntou sobre minha família, meus filhos, minhas expectativas. Respondi tudo. Estava sendo uma conversa boa, apesar do contexto triste. Ele era educado, interessado, genuíno. Chegamos na região de Guarulhos. Bairro residencial. Casas simples. Classe média baixa. Ruas estreitas. Pouca iluminação. Faltavam uns 10 minutos para o destino. Ele agradeceu pela conversa. Disse que ajudou. Que falar sobre o filho mantinha a memória viva. Que era importante. Entendi perfeitamente. Chegamos no endereço. Casa pequena. Térrea. Grade na frente. Portão fechado. Tudo escuro. Sem luz interna. Parei. Chegamos, Senhor Roberto. Ele olhou para a casa. Obrigado, jovem, pela corrida e pela conversa. Imagina, foi um prazer. Ele abriu a porta, saiu com a pasta, fechou a porta devagar, atravessou a calçada, abriu o portão, entrou, fechou atrás de si. Encerrei a corrida no aplicativo. Avaliei 5 estrelas. Passageiro educado, respeitoso, apesar da tristeza toda. Fui embora. Peguei o caminho de volta para casa. Rodovia. Descida da serra. Trânsito mais livre agora. Fiquei pensando na história dele. No filho que perdeu. Na família destroçada. Na vida que mudou para sempre em 1 segundo. Cheguei em casa 1 hora depois. Estacionei. Subi. Minha esposa estava assistindo TV. As crianças já dormindo. Jantei.
Contei sobre a corrida, sobre o senhor Roberto, sobre o filho motorista que morreu. Ela ficou triste. Disse que era horrível, que era todo pai temer. Concordei. Dormimos. Na segunda-feira voltei ao trabalho. Rotina normal. Corridas normais. Mas aquela história ficou na cabeça, principalmente porque eu também era motorista, também tinha filhos, também corria riscos. Tornava tudo mais real, mais próximo. Terça-feira à noite estava assistindo o jornal local, Noticiário de São Paulo. Cobertura de acidentes da semana. Mostraram imagens da Marginal Tietê. Caminhão tombado, carros destruídos, vítimas fatais. Entre elas, motorista de aplicativo e passageira. Mostraram fotos das vítimas. Meu coração parou. Era ele, o filho do senhor Roberto. A foto mostrava homem jovem, uns 30 e poucos anos, sorrindo. Foto de perfil. Embaixo é o nome. Roberto Santos Júnior. Gelei. Roberto Santos Júnior. Júnior. Filho do senhor Roberto. A matéria dava mais detalhes. Velório aconteceu domingo. Dia das Mães. Cemitério de São Bernardo. Família destruída. Esposa. 2 filhos pequenos. Pai. Tudo batia. Tudo fazia sentido. Era realmente ele, o filho do meu passageiro de domingo. Mas aí a matéria continuou. Mostrou mais uma foto. Foto antiga, do arquivo. Dizia embaixo: Roberto Santos, pai da vítima, engenheiro aposentado. Também morreu no mesmo acidente. Estava no carro do filho, voltando de jantar em família. Pai e filho faleceram no local. Meu cérebro travou. Não podia ser. Não fazia sentido. Li de novo. Roberto Santos, pai, morreu no acidente, junto com o filho. Terça-feira passada. Velório foi domingo, mas eu peguei ele domingo à noite. Depois do velório, ele entrou no meu carro. Conversamos. Ele pagou a corrida. Estava vivo. Estava real. Peguei o celular. Mãos tremendo. Abri o aplicativo. Fui no histórico. Procurei domingo. Última corrida do dia. São Bernardo para Guarulhos. Cliquei. Vi os detalhes. Nome do passageiro: Roberto S. Sobrenome não aparecia completo. Só inicial. Foto de perfil era padrão. Silhueta genérica. Sem foto real. Avaliação dele para mim: 5 estrelas. Sem comentário. Minha avaliação para ele: 5 estrelas. Procurei a opção de ver perfil completo. Cliquei. Carregou. Conta criada há 3 dias. Apenas uma viagem. A minha. Pagamento em dinheiro. Não tinha cartão cadastrado. Estranho. Muito estranho. Voltei para a televisão. A matéria tinha acabado. Passou para outra notícia. Fiquei ali, processando. Tentando entender. Como era possível? Ele estava morto. Morreu terça-feira, junto com o filho. No acidente. Velório foi domingo. Como ele entrou no meu carro domingo à noite. Como conversamos. Como ele me pagou. Pensei em todas as possibilidades. Erro da reportagem. Mas não. Mostraram fotos, nomes, detalhes. Tudo batia. Confusão minha. Peguei outra pessoa. Mas não. Eu confirmei o nome. Roberto. Ele respondeu. Entrou no carro. A casa. O velório. Tudo fazia sentido. Sócia. Coincidência absurda. Possível, mas improvável demais. Fiquei a noite toda pensando, sem dormir direito, repassando cada detalhe, a aparência dele, o terno preto, a pasta de couro, a voz cansada, os olhos inchados, a história do filho motorista, do acidente na Marginal, de tudo. Era real demais para ser imaginação. Eu não estava cansado, não estava sonolento, estava lúcido. Aconteceu. Na quarta-feira não consegui trabalhar. Mente inquieta, confusa. Liguei para um amigo meu que é psicólogo. Tentei explicar, sem dar muitos detalhes. Perguntei se era possível ter alucinação tão real. Ele disse que sim. Estresse, cansaço, sugestão. Mente pode pregar peças. Mas eu sabia que não era isso. Não foi alucinação. Ele estava lá, no meu carro. Conversamos por quase 1 hora. Decidi investigar.
Peguei o endereço que ele tinha colocado como destino. Guarulhos. Voltei lá. Mesmo horário, mesma rua, mesma casa. Parei na frente. Casa continuava escura, sem movimento. Desci do carro. Fui até o portão. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Olhei pela grade. Casa parecia vazia, abandonada, grama alta, sem carro na garagem. Perguntei para um vizinho, senhor que estava lavando a calçada. Desculpa incomodar. Sabe se o pessoal dessa casa está viajando? Ele olhou. Aquela ali? Vazia faz meses. Dono foi embora. Foi morar com a filha. Interior. Casa está à venda. Senti o chão sumir. À venda? Tem certeza? Ele confirmou. Absoluta. Conheço o dono. Senhor Orlando. Mora aqui há 30 anos. Saiu em fevereiro. Casa fechada desde então. Voltei pro carro. Zonzo. Atordoado. Não entendia mais nada. Roberto pediu para ir para aquela casa. Entrou. Fechou o portão. Mas a casa estava vazia. Abandonada. Há meses. Nada fazia sentido. Voltei para Santo André. Passei pelo cemitério de São Bernardo. O que a reportagem mencionou. Entrei. Procurei. Achei na parte nova. 2 lápides lado a lado. Recentes. Terra ainda fresca. Li as inscrições. Roberto Santos. Engenheiro. Falecido em 8 de maio. E ao lado, Roberto Santos Júnior. Administrador. Falecido em 8 de maio. Pai e filho. Juntos. Para sempre. Fiquei ali parado, olhando, tentando processar. Eles morreram terça-feira, dia 8. Velório foi domingo, dia 13. E naquela noite de domingo, horas depois do velório, Roberto entrou no meu carro, conversou comigo, contou sobre o filho, sobre o acidente, sobre a dor, como se estivesse vivo, como se fosse real. Fui embora do cemitério. Não contei para mais ninguém, nem para minha esposa. Ela ia achar que estava maluco. Eu mesmo estava achando. Talvez fosse. Talvez não aconteceu nada. Talvez foi tudo na minha cabeça. Confusão, cansaço, estresse, sugestão, sei lá. Mas a corrida está lá, no aplicativo, registrada, com horário, endereços, valor, avaliação. Existe. É real. Ou era. Não sei mais. Continuei trabalhando. Mesma rotina, mesmas ruas, mas diferente agora. Toda vez que pego passageiro de terno preto, vindo de velório, de cemitério, fico atento, observo, checo detalhes, nome, foto, perfil. Nunca mais aconteceu. Nunca mais peguei alguém que não deveria estar ali, vivo, real, presente. Mas aquela corrida fica na memória, registrada, persistente, verdadeira. Ou não. Não sei dizer. Não sei explicar. Só sei que aconteceu. Ou acho que aconteceu. Ou preciso acreditar que aconteceu. Porque as alternativas são piores. Acreditar que foi real. Que Roberto voltou uma última vez. Para fazer aquela viagem. Para falar do filho. Para processar a dor. Para se despedir. É menos assustador que acreditar que minha mente criou tudo. Que alucinei uma hora inteira. Que inventei detalhes, conversas, emoções. Porque se minha mente fez isso, o que mais ela pode fazer? Do que mais não posso confiar? Então prefiro acreditar na primeira opção, que ele estava lá, real, presente, por algum motivo que não compreendo, por alguma regra que desconheço. Talvez os mortos possam voltar, uma vez, brevemente, para coisas importantes, para se despedir, para fazer paz, para fechar ciclos. Não sei, mas gosto de pensar que sim, porque pensar nisso me faz sentir menos sozinho, menos assustado, menos confuso, e me faz dirigir com mais cuidado, mais atenção, mais respeito pelos vivos e pelos mortos, porque no final, no fundo, talvez não sejam tão diferentes assim. Talvez todos estejamos apenas passando de um lugar para outro, por tempo limitado, e alguns voltam, só mais uma vez, para fazer aquela última viagem. Comenta aí, você acredita que os mortos podem voltar, mesmo que só uma vez, para se despedir?
Para fazer as pazes, quero saber o que vocês pensam. E se você já passou por algo parecido, conta. Esse é um espaço seguro. Obrigado por ficar até o final. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta qual das duas histórias te impactou mais. 1 ou 2. E lembra, confie na sua intuição. Sempre. Um abraço, pessoal. E, se você tem coragem, fique comigo.